Bom dia, boa tarde, oitavos anos. Vamos então fazer a correção aí, né, da semana 4, né, do nosso PET 4, a questão aí número 2. A questão número 2, ela diz o seguinte: Pedro quer fazer uma pipa. Ele pesquisou o plástico ideal e o encontrou, sendo comercializado em rolos com a largura igual a 1,5 metro pelo preço de R$ 2,00 o metro. A pipa terá o formato de um quadrilátero, com os 4 lados possuindo a mesma medida. Na figura estão especificados o formato e as dimensões da pipa. Então, desenhei aqui para vocês, né, a pipa, mostrando então as dimensões dela. Ou seja, essa diagonal maior aqui que está em vermelho, ela mede 150 centímetros, que é o mesmo que 1,5 metros. Então, quando nós queremos passar de centímetro para metro, nós dividimos por 100. Então, contamos 2 casas e colocamos a vírgula. E esta diagonal aqui que está em verde é a diagonal menor. É exatamente a largura da pipa, que mede 60 centímetros, que é o mesmo que 0,60 ou 0,6 metros. Então, dividindo 60 por 100, contamos 1, 2 casas e colocamos a vírgula. Esse zero à direita aqui, ele não nos faz falta, tá? Então, eu posso trabalhar com 0,60 ou 0,6. No caso de fazer cálculos, eu trabalho com 0,6, 1,5. Agora, vem então as perguntas aí relacionadas. Como elas não estão aí enumeradas, eu então chamei de pergunta A, pergunta B, pergunta C, D, para vocês se posicionarem aí direitinho e entender. Então, qual o nome do polígono que tem a forma da pipa? Eu chamei de pergunta A. Então, esta pipa aqui, ela tem o formato de um losango, que é o quadrilátero, né, com os 4 lados de medidas iguais. Depois a B, quanto mede em metros a diagonal maior? Então, já expliquei aqui. A diagonal maior, no desenho, ela está em centímetro. Como ele quer passar, ele está pedindo em metros, já passei para metro. 1,5 metros ou 1,50 metros. É a mesma coisa. Depois a C. Quanto mede em metros a diagonal menor? Então, a diagonal menor no desenho, ela mede 60 centímetros, que passando para metro, dá 0,60 metros ou 0,6 metros. Depois, na letra D, qual o nome do ângulo formado no encontro entre as duas diagonais? Então, entre a diagonal maior e a diagonal menor, né, há uma interseção aqui, um encontro, e formando retas perpendiculares e formam, então, 4 ângulos retos. Então, a letra D, a resposta é exatamente ângulo reto. Depois vem a letra E. O ângulo formado entre a diagonal maior e um dos lados da pipa é agudo ou obtuso? Então, a diagonal maior está aqui. Ela pode formar, né, com o lado aqui da pipa, né, vou mostrar aqui no desenho. Então, pode formar aqui, né, um ângulo que, esse tipo de ângulo, ele é um ângulo agudo. Do lado de cá, o mesmo procedimento, outro ângulo agudo. Pode formar aqui em cima, com a diagonal maior e o lado aqui do losango, outro ângulo agudo.
À esquerda, o mesmo procedimento. Então, a diagonal maior, né, com lados do losango, formam exatamente ângulo agudo. Depois, na letra F, quer saber a área da pipa em metros quadrados. Então, área para a gente calcular aqui, nós trabalhamos, né, com a diagonal maior e a diagonal menor. Já havia explicado para vocês que houve uma falha no desenho aí ao colocar a fórmula do losango, né? Usar o sinalzinho de mais, mas foi engano. Então, é vezes diagonal maior 1,5 vezes a diagonal menor 0,6 dividido por 2. Essa multiplicação, né, eu coloquei aqui ao lado, nós podemos multiplicar normalmente 6 vezes 5, 30, fica o 0 e sobe 3, 6 vezes 1, 6 e 3, 9, esse 0 desce. Contamos agora as casas decimais que estão após a vírgula, né, lógico, 1, 2, 1, 2. Então, 0,9 ou 0,90. Quanto menos zero eu trabalhar, melhor. 0,9 divididos por 2, nós igualamos as casas decimais, eu coloco uma vírgula e um zero. Corto as vírgulas, esse zero à esquerda. 90 ficou 9 divididos por 20. Como 9 é menor que 20, eu ponho um 0, no quociente e acrescento um 0 ao lado do 9. 90 divididos por 20 dá 4. 4 vezes 20, 80, para 90 sobram 10 de resto. Como eu já coloquei a vírgula no quociente, simplesmente acrescento um 0 ao resto. Formou 100 dividido por 20 dá 5. 5 vezes 20, 100, para 100, 0. Então, essa área é de 0,45 metros quadrados. Toda essa área aqui da pipa, né, tem exatamente essa dimensão. Depois, na letra G, que está na outra folha, qual o comprimento mínimo em metros do plástico que Pedro deve comprar? Então, vamos imaginar, né, o rolo do plástico. Se puxamos um pouquinho do plástico e colocamos a pipa em cima, vamos observar que a diagonal maior, ela tem exatamente o tamanho da largura do plástico, que é exatamente 1,5 metro. Agora, eu preciso, então, comprar a largura da pipa, que é a diagonal menor. E colocando, então, a pipa sobre o plástico, eu percebo que a quantidade mínima que eu vou comprar de plástico é 60 centímetros ou 0,6 metros, né? Então, a pergunta G, a quantidade mínima é exatamente, né, a largura da pipa, que corresponde à diagonal menor. E depois a última, qual o valor que Pedro pagará pelo plástico? Então, se o metro do plástico custa R$2 e ele precisa de 60 centímetros ou 0,60 metros, eu multiplicando aqui, né, 0,6 por 2, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 2, 12. Conto as casas decimais do multiplicando e do multiplicador. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Como o nosso dinheiro só permite 2 casas decimais, eu corto esse 0, significa que ele vai pagar aí R$1,20 pelos 60 centímetros ou 0,60 metros. Espero, então, que vocês tenham entendido, né, essa atividade número 2, ok, gente? Agora, no próximo vídeo, eu vou explicar a vocês a questão número 3 para vocês, então, fazerem.